Olá, eu sou Montanha e você está assistindo o Fecha Tag. E antes de começar o episódio de hoje, um recadinho rápido. Agora o Fecha Tag tem uma página no Apoia-se. Então se você quiser apoiar financeiramente esse projeto, você pode ir lá em apoia.se/FechaTag. E eu ainda não sei mais ou menos o que vai ficar lá, mas por enquanto eu acho que eu vou dar acesso antecipado aos convidados da semana. Talvez vocês que apoiarem financeiramente podem mandar mensagens, recados para os convidados que vão ser entrevistados na semana. E a gente vai ali adaptando conforme vai passando o tempo. Mas, pô, brigadão. Se você gosta do projeto e pensa em apoiar financeiramente, entra lá em apoia.se/FechaTag, tá? Vamos lá pro episódio, valeu. E a nossa convidada de hoje é a Vanessa Tonini. E aí, Vanessa, tudo bem? Como é que você tá? E aí, Fê Montanha, estou bem empolgada por estar aqui e obrigado pelo convite. É isso, eu que agradeço. Muito obrigado por bater um papo aqui comigo do Fecha Tag. E, pô, pra quem não te conhece, se apresenta aí. Bom, gente, eu sou, para quem não me conhece, né, o Fê já me conhece um pouquinho. Eu sou dev front-end, sou desenvolvedora front-end já há muitos anos, mas hoje eu trabalho como tech lead da área de conteúdo de front-end na Alura, né? Passei por um bom tempo também na Kaelon como instrutora de cursos de front-end e de Node.js. Depois, né, a Kaelon e a Alura são empresas irmãs. Eu estou já faz um tempo, desde que eu voltei de licença maternidade, eu voltei para trabalhar para a Alura. Pô, que legal. E como que é seu trampo lá hoje? Assim, eu lembro que a última vez, acho que eu falei com você, você tava criando cursos, não tava? Tava fazendo Isso. parte de criação de cursos. Hoje, como é que tá seu trampo lá? Você ainda cria cursos lá? Não é Ou muito você mais diferente. coordena a criação? Isso, não é muito diferente. Eu, junto com uma pessoa que cuida da parte de produto, né, que é o Product Owner, assim, digamos, é, Aham. eu meio que pareio nessa parte de coordenação do desenvolvimento de conteúdo para a área de front-end da Alura. Então, a gente olha o que os alunos estão pedindo, o que o mercado está pedindo, o que as empresas estão usando. A gente prioriza o trabalho e divide isso, organiza isso com nossos outros instrutores de front-end. Então, eu estou mais na parte de organizar esse trabalho também, porém também estou na parte de Aham. certa forma, ajudar os instrutores do meu time a evoluírem, assim, digamos. É, conhecerem mais Legal. assuntos, melhorarem tecnicamente, didaticamente. Então, eu fico também dando uma mentoria para eles como tech lead, sabe? Nos conteúdos que eles produzem, nos assuntos que precisam estudar na carreira deles. Então, também fico cuidando do meu time de instrutores. Tá. E esse time de instrutores que você falou, eles são. Porque você é uma pessoa em loco ali, né? Você é uma contratada da Lura, e eu acredito, você pode me corrigir, que deve existir alguns instrutores que eles são um freela, assim, é um prestador de serviço. Ele Sim. cria o curso lá e faz a prestação de serviço. Você tem que coordenar esse tipo de pessoas também e ajudar. Faz parte do seu time algumas pessoas assim, ou elas são Sim, funcionários da Lura, assim, trabalham sim. para você? Hoje a gente tem, Com você, né? contando comigo, a gente tem mais 3 instrutores, né? ah, que são Tá. funcionários mesmo, né? Como eu. E também a Uhum. gente tem mais ou menos mais 8 instrutores externos, que a gente chama, que são meio que nem você falou, freela. Então, por que a gente Tá. precisa desse corpo freela, assim, também, né? Além do nosso corpo fixo todo, de professores, instrutores fixos ali. Porque não é só cursos que a gente produz, né? Então, a gente, com os freelas, pessoas freelas, assim, instrutores externos, a gente produz cursos sempre. A gente consegue ter um ritmo de entrega de cursos, de assuntos, de atualização, porque os cursos da área de front-end são muito perecíveis, né? Então a gente precisa sempre estar dando É. uma olhada, sempre Aham. tem uma biblioteca nova, sempre tem. Então a gente sempre tem que ter pessoas ali que estão, às vezes, trabalhando com aquela biblioteca e já sabem o assunto na ponta da língua para já gravar e sair um curso, de certa forma, mais rápido.
E a gente também tem as nossas iniciativas para os nossos alunos, as nossas imersões, bootcamps, a gente tem desafios, que são exercícios para os alunos, que a gente vai criando internamente com o nosso corpo de instrutores internos, assim, digamos. Claro que a gente também produz coisas como cursos, igual os externos, mas a gente foca nessas outras coisas que é bem mais difícil passar para um externo, porque envolve muito mais comunicação, entendimento de produto, muitas vezes são coisas novas, são experimentos, Uhum. então não dá para você meio que mandar uma experiência para uma pessoa externa na empresa, né? Então a gente acaba deixando aquilo que é mais fechadinho para os externos e para os nossos internos a gente experimenta, a gente cria, a gente testa, a gente inventa, né? Da hora. E é isso, praticamente. Por isso que a gente tem E esses dois você. tipos. Legal, legal, legal. Pô, e você tá com o mó. Porque assim, eu fico imaginando também, outra dúvida que eu tenho. Você tem com o maior equipamento legal aí, maior setup legal, né? E eu Sim. imagino que trabalhando lá era mais fácil, né? Tipo, tem os estúdios lá internos. Como é que foi pra vocês, assim, tipo, na pandemia ou fazer um trabalho remoto de casa, ajustar isso Sim. e manter a qualidade das coisas? Pois é, foi uma reviravolta mesmo, porque era uma incerteza gigante. 2020 até novembro, mais ou menos, a empresa, outubro mais ou menos, a empresa ainda vivia um pouco na incerteza. E em novembro, acho que foi um marco assim que Uhum, decidiu, a empresa precisou levantar uma bandeira e disse: não, beleza. E a bandeira que ela levantou foi: a gente é uma empresa remote first, né? Primeiro o trabalho remoto, depois legal. o trabalho presencial. E isso reformulou muitas coisas da nossa, tanto na nossa convivência e as ferramentas que a gente usava para o nosso trabalho, assim como toda empresa, quando a gente começa a trabalhar, nos fornece um equipamento, né, o computador, mas a gente tinha os nossos estúdios, né, a gente tinha, acho, eu não sei quantos, tá, mas eu acho que eram 5 estúdios de gravação de cursos, com chroma key, com Aham. o flash ring light apropriado, isolamento acústico apropriado, microfone apropriado, né? Só tinha esse equipamento e, claro, a gente também tem uma equipe de produção e pré-produção e pós-produção de vídeo, né? E aí depois da pandemia a gente teve que continuar produzindo, muitos de nós em casa, então, a maioria das pessoas não tinham equipamento em casa, então os instrutores que já tinham uma frequência de entrega de cursos mais altas, a gente meio que tirou dos estúdios para mandar para esses instrutores. E depois de um tempo, a gente percebeu que era melhor gravar só vídeo por um tempo. Então, vocês vão ver que alguns cursos e alguns vídeos da Alura que foram gravados em 2020 vai ter só a voz do instrutor, porque pelo menos a voz tem que ter, a imagem é uma Hum, coisa secundária, assim, digamos. Importante é a imagem do computador da pessoa também, né? sim. Então, ficou um É. tempo tendo só um setup de voz, né, só um microfone bom enviado para os instrutores. E aí, depois, quando veio esse decreto de tipo, não, vamos ser uma empresa remote first, e aí virou assim essa coisa de, beleza, todo instrutor vai ter que ter um estúdio em casa. E aí enviaram equipamentos bons, Pô, que né? da hora. E similar, ou na verdade, não é similar, é até hoje, até superior que dos estúdios que a gente tinha, né? De câmera, de iluminação, de, de captação de voz. E computador também que aguente o processamento de tudo isso, né? É, a única coisa que não É, antes era um só, agora são vários. a única coisa que é um pouco mais difícil é o isolamento acústico, né? Que na casa do instrutor, às É. vezes, quando vê, cachorro late, campainha toca, passa uma motoca aí fazendo maior barulho, né? Coisa que era uma coisa que só no estúdio mesmo você consegue ter, a não ser que a pessoa seja muito entusiasta e tenha um estúdio dentro de casa. Então, por exemplo, dentro da Lura também temos o Music Dot,
que é um e-commerce, não, mas é tipo um e-commerce, né? Aulas online de música. E aí muitos instrutores já tinham uma espécie de estúdio em Aham. casa por serem músicos, né? Mas é bem diferente mesmo. É. Aí a pós-produção que se vire, né? Tô Sim. brincando. Que- Legal, legal. É, Pô, e primeiro parabéns né, você falou que é mãe, né, e tem sim. uma filhinha de 11, menino ou menino? De 11 meses, você falou? Isso, 11 meses. Minha bebê tem 11 meses, é uma menina, se chama Yasmin Liz. Nossa, parabéns, parabéns. Obrigada, Muito bom. olha. Não sabia, pô, que legal. Tá puxado, né? É muito gratificante, né? E é muito, ao mesmo tempo é muito difícil, né? Um nível, não sei dizer, um patamar de vida que você chega que é difícil realmente você imaginar. A gente sempre imagina que é difícil, mas quando a gente vive, a gente consegue entender, sabe, como que é essa vida de ser mãe, pai. Você também tem filhos, né? Tenho uma filhinha, ela tá com 1 ano. Nossa, eu não vou acertar o mês da minha filha, mas é 1 ano e 7, 1 ano e 8 meses, ela tá. E, e nossa, é muito bom, é muito bom, é muito legal, assim. É um passo, é cada passo de cada vez, assim. Então a gente, pô, quando nasce, pelo menos pra mim, né? Quando nasceu, assim, aí, nossa, foi baque, né? No começo, tem todas as rotinas, né? Então, pô, é muito. É um ser humano que depende 100% de você, né? De quem Sim, tá em volta dele ali. Então é muito foda, assim, né? No começo tem muita privação de sono, você tá aprendendo muito a lidar com aquilo, sim. mas eu acredito que pra minha esposa foi muito pior do que pra mim, né? Essa privação de sono e essas outras coisas, assim. Eu ajudei muito ela em todos os momentos, Sim. mas pra mulher, me conta aí um pouco, pra mulher é um negócio mais puxado ainda, né? Nossa, é porque assim, imagina, é tudo isso que você viveu, mais as questões físicas, né? Da É, amamentação, da recuperação do parto, de você não saber se você tá fazendo a melhor coisa para sua filha, né? Se você tá conseguindo fazer a rotina, e aí de repente ela chora e você não sabe se foi alguma coisa errada, você não sabe se tem uma dor, sabe? Então tem essa questão emocional muito é, pesada envolvida, né, da insegurança de ser mãe de primeira viagem, né? E aí, ainda a minha filha nasceu bem no início da pandemia, né? Quer dizer, já fazia 3 meses, então foi em junho do 2020, né? Quando começou a pandemia, eu estava grávida de 5 meses. Então, nossa. assim, tava tudo muito incerto, sabe? A gente tava com aquela esperança que iria passar logo, né? E ao mesmo tempo com medo, Uhum. porque o ambiente hospitalar era um ambiente extremamente perigoso. Grávidas e puérperas eram um grupo de risco. É, enfim, foi adicionado esse clima da pandemia, assim, foi bem tenso, mas no fim deu tudo certo. Até então eu não peguei Covid, ninguém da minha família, né? Minha mãe me ajudou muito. E também no meio disso passei pela separação, né? Meu pai da minha filha não quis nos acompanhar nessa jornada, então tem mais essa situação aí que foi bem difícil. Caramba. E mas assim, eu sei que por mim eu me garanto, sabe? Então, e sei que eu tenho uma família que me apoia, que me ajuda, então isso foi muito importante. Então, por exemplo, eu estava morando em São Paulo e depois Que bom. desse decreto do Remote First, eu decidi voltar a morar aqui no Sul, estou morando em Santa Catarina, para que a minha mãe e meu pai e meus irmãos possam me ajudar, né, a trabalhar enquanto algum deles cuida da minha mãe, principalmente cuida da minha filha, porque apesar das escolinhas, principalmente as privadas, já terem voltado assim, tipo, quando tem alguém com convite eles afastam, é um risco muito alto e o valor que se paga não compensa, sabe?
Então, eu pensei que aqui em Santa Uhum. Catarina seria mais em conta os valores das escolinhas, mas é igual São Paulo. Para você deixar seu filho meio período é mais de R$ 1.000 por mês. Então, assim, Caramba, caramba. é muito pesado, né? Para mim, para eu sozinha conseguir bancar isso. Então, o que que eu faço? Enquanto eu trabalho, deixo a minha bebê com a minha mãe, Aham. né? Posso conseguir trabalhar. E aí, só a minha sorte é que quando eu mudei aqui para Santa Catarina, eu consegui alugar um apartamento no mesmo prédio que a minha mãe. Então, ficou muito prático isso, sabe? Uma sorte mesmo. Mas Ah, que bom. assim, eu amo Pô, que cada bom, que bom. segundo. E É maravilhoso ser mãe, é uma experiência muito transcendental, assim, você entende você como ser humano, sabe? Não sei pra ti, Fê, se também você começou a perceber essas coisas, tipo, eu tô impressionada como o bebê do ser humano é algo muito inteligente. eu brinco assim, eu até brinco com a minha esposa, que teve uma vez que eu fui na casa de um amigo, e acho que, eu não lembro se, acho que a minha esposa, a Angélica, tava grávida, né? Aham, E aí a gente tava falando de filhos, assim, porque a minha irmã teve filha aham, também, uma menina. Aí a irmã da minha esposa também teve filha, e aí a gente teve depois. E aí quando eu fui nessa casa desse amigo, a gente tava falando de alguma coisa de criança e tal, e eles não têm filhos, né, esse casal aham. de amigos que a gente foi visitar, faz tempo já isso, ela tava grávida ainda, e aí ele falou assim, nossa, eu tenho alguns amigos que já têm filhos e tal, e eles ficam assim, nossa, que gênio, sabe? Tipo assim, meu filho pegou a garrafinha e abriu e tomou água. Nossa, que gênio, tem 10 meses, sabe? Aham. E aí ele ficava assim, mano, ele só tomou água, ele não é gênio, não. E aí isso acontece muito em casa, assim, tipo, e aí eu acho também, né, você olha assim, você fica surpreendido com várias coisas. E só que eu Sim. brinco, eu zoo a minha esposa, assim, porque vira e mexe, a minha filha a Maitê, ela faz alguma coisa assim, que você fala, meu, não é possível. E aí a minha esposa fala, né, ela fala, meu, olha isso, olha o que ela tá fazendo e tal. Aí eu fico assim, nossa, gênia, né, gênia. Olha os pais Sim, achando que a filha é gênia e tal. sim. E é uma coisa do ser humano mesmo, sabe? E aí a gente começa a pensar, cara, é por isso que a gente domina a Terra, né? Meu, é incrível, é incrível. Eu tô amando, assim, mais porque, claro que tem todo o afeto, o amor, aquela coisa que a gente vai desenvolvendo pela nossa cria, que é uma experiência incrível, única, né? Mas essa coisa de me descobrir como um animal, uma espécie, sabe? Eu sou meio entusiasta dessas coisas. É, que legal, legal. E é legal que, assim, cada fase é fase, sabe? Então, teve a fase que ela começou a comer, Sim, talvez a sua já esteja comendo bem já. agora, né, tal. E aí tem aquela fase que ela começa a comer, aí tem um engasgo, aí você fica, ai meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo, será que eu sou bom pai, mãe, né? Que tá acontecendo? Hoje minha filha, eu tenho que mandar ela parar de comer. Eu falo, meu, chega, né? Já comeu bastante. E no começo eu tava, tipo, eu ficava. Eu comprei, tipo, uma. Como se fosse uma chupeta com uns furinhos assim. Sei, eu Aí eu tenho. colocava fruta dentro. Aham. E aí eu descobri um jeito. Eu nem lembro, acho que ela tinha uns 6 meses, talvez. Não lembro quanto tempo ela tinha. E eu descobri um jeito que se eu colocasse isso e balançasse ela no colo andando, ela sugava um pouco de fruta, assim. Aí eu falei, nossa, descobri. Isso, Aí é tudo assim. Você fala assim, nossa, descobri. unlock. Aí passa uma semana, muda tudo. Sim. Já é outra coisa. Aí não é mais isso. Aí, sei lá, ela. Pra dormir também. Ah, pra dormir. Eu fazia um esquema lá, colocava um Baby Einstein lá, sabe, pra tocar um negocinho Sim. assim. Aí ela dormia. Eu falei, nossa, descobri como fazer ela dormir. Aí passava 15 dias, já era, mudou, já não dava Sim. mais nada. Eu falei, meu Deus, cara. É, Meu Deus, meu Deus. E aí, quando a criança começa a interagir, aí é muito legal. Aí começa a ficar sim. muito legal, assim. Quando ela A minha começa tá bem a nessa fase. abraçar, fazer. E assim, a minha, umas coisas que eu tô. Que tá me dando, né, umas sensações assim diferentes, é que, por exemplo, quando eu vou brigar com ela, Aham, eu falo pra ela assim, né? Eu falo com uma cara séria assim, e aí ela olha pra baixo e eu falo: olha pra mim, olha pra mim. aham. Eu tô falando com você, tô falando sério com você. E aí, do nada, assim, em outro contexto, ninguém tá brigando com ninguém, ela pega a cara da minha esposa e fala: olha pra mim, sabe?
fala, meu Deus, cara, o que eu tô fazendo? Ai, que amor! Gente, é incrível isso. É, Como eles nos copiam, né? é Então, incrível mesmo. nossa, tem que. É. Eu já tô. Eu confesso que uma Então, a das gente tem que fases tomar mais cuidado, né? difíceis é a educação, né? De como você educar seu filho de É. forma firme, sem ser violento, né? Porque todo mundo sabe que violência não leva a nada. Então, assim, entender, sabe, como você educar seu filho com gentileza e firmeza, sabe? Que é a educação mesmo. Educação é isso, é a criança, a pessoa no geral aprender aprender assim, saber alguma coisa, entender alguma coisa e entender a si mesmo em relação a essa nova situação, sabe? Entender os seus emoções, seus sentimentos, as suas motivações, né? Então, tipo, por que que eu estou fazendo isso? Claro que para a criança, até os 7 anos, que a criança ainda está numa fase muito lúdica, de brincadeira, de criatividade, de experimentar. Ela ainda é muito criança, né? A criança até os 7 anos ela não desenvolve a razão. Eu não sei se tu já ouviu falar sobre isso, Fê, mas a criança até os 7 anos ela não é um ser Não, não racional. vi. Ela é a partir dos 7 anos que ela começa a entender que uma situação A reproduz a reação B. Entendeu? Ela começa a entender causa e efeito, ação, reação, Hum. sabe? Ela consegue entender o porquê, sabe, das coisas. É um momento que a criança começa a perguntar muito, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ela começa a desenvolver a razão, o intelecto, né? Então, até os 7 anos, claro que esses 7 anos pode ser um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente esse momento, assim, né? Pode se anteceder, É. às vezes, com 6 anos, Uhum. né? Também tem muito a ver com o desenvolvimento neurológico da criança, né? Que tem em relação com o desenvolvimento da cabeça, a formação dos dentes, tem toda uma questão aí que às vezes a gente adulto não sabe, né? Porque também já faz muitos anos que a gente foi criança, então a gente também não se lembra. Eu agora estou começando a ter um pouco de uns, uns, uns lampejos assim da minha infância e lembrar algumas coisas, sabe? Quando eu vejo a minha filha fazendo alguma coisa, ou quando eu lembro de alguma situação, tô começando a lembrar mais assim. Então, não sei se também começou a acontecer contigo, de você começar a lembrar um pouco mais de coisas da sua infância. E aí também é uma experiência para mim, que nem eu É. falo, transcendental, por causa disso. Porque a maternidade está me fazendo me lembrar quem eu fui, quem eu era, quem eu sou de verdade. Porque existe uma coisa que é o ser que a sociedade monta e de certa forma, forma, chega a ser repetitivo, né? Forma e espera que você seja, Aham. e tem o ser que você realmente é, que é algo que é desacoplado com qualquer cultura que a gente receba, é algo muito visceral, algo muito ancestral, sabe? E eu sou muito, de novo, eu sou muito entusiasta dessas coisas. Então é uma coisa que eu tenho pensado Aham, muito, tá legal, sabe? pô. Que eu tenho observado muito, assim, tanto em mim quanto na minha filha, entender o que, né, o que a gente já está querendo impor de cultura nela e o que realmente é dela. Ela nasceu com isso, ela nasceu assim, sabe? É uma coisa que ela tá trazendo pra gente. Eu acho que isso é uma coisa que eu já estudava antes de ser mãe, né? E antes de engravidar e tudo. E acho que esses estudos estão sendo mais, de certa forma, reforçados aí, ajudados com um exemplo de um ser que ainda não tem cultura. Que a cultura é uma criação da sociedade, Legal. ela não é algo que vem da espécie, entendeu? Sim. Eu acho que o que você falou é bem legal, porque é meio que você falando que você tá se conectando de volta com as suas raízes, né? Algo desse Isso. tipo, assim, né? E você vendo na sua filha algo puro, né? Porque a criança é uma parada pura, né? Ela não Sim. tá É influenciada ainda, genuíno. né? Pelo mundo, é genuíno, né? Então, pô, isso é muito legal, isso é muito louco. Nossa, É. que legal. E como é que foi pra você, assim, voltar a trabalhar com uma criança pequena, fazer suas coisas, assim, como foi?
Ah, Está sendo pesado? É nos pesado? primeiros Ou, dias, ou, ou tipo, faz parte, assim? nos primeiros dias foi muito. Você já deve ter ouvido falar da angústia da separação, né? Que começa a acontecer com a criança, principalmente, né? Que é quando ela vê que o pai ou a mãe tá indo Aham. embora e ela vai ficar com outra pessoa. As crianças começam a sentir isso um pouco mais velhas, assim, não tão bebezinhas, estão mais ou menos com a idade que a minha filha tá, 11 meses, 10, 11 meses, ela começa a entender que eu vou deixar ela e eu, de repente, sumir, entendeu? Então eu tenho que ir sumindo aos pouquinhos, assim, sabe, para deixar ela com a minha mãe. É, e eu acho que a gente, mãe e pai, vive essa angústia da separação antes dos filhos, que é quando a gente volta a trabalhar. Que a gente não sabe, a Sim. gente até então, desde o nascimento, todos os dias, 24 horas por dia, era só vocês duas. Daí, de repente, você tem que confiar que alguém vai realmente cuidar bem do seu filho, da sua filha, né? E você tem que aguentar o coração. Então, assim, os primeiros dias foram um pouco assim, ai meu Deus, tipo, você sente uma ansiedade, uma falta de ar, sabe? Tipo, meu Deus, será que a minha filha tá bem? Será que tá tudo certo? Isso que eu tava deixando com a minha mãe, né? Não era nem com uma babá ou numa escolinha, né? Que eu acho que seria É. extremamente mais difícil para mim. E assim, tá ali 2 andares de diferença, né? Qualquer hora eu posso ali, que eu sei que qualquer coisa que acontecer, ela pode vir aqui e vir falar comigo e trazer ela. Então, assim, nos primeiros dias foram muito estranhos e ao mesmo tempo foi um pouco libertador, sabe? Porque é muito intenso esse relacionamento, 24 horas de dependência. Então, de repente, também você se vê em alguns É. momentos livre, sabe? Tipo, o quê? Agora eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer meu café com calma, eu posso, né, comer com calma alguma É foda. coisa, sabe? E aí você também vai voltando, sabe, a sentir liberdade e que, de certa forma, a gente fica um pouco preocupado, mas a gente vê um pouco de. Que é bom isso também pra gente, sabe? Porque viver abnegado em função de outro ser, eu sei que é um bebezinho, também começa a nos deixar um pouco frustrados, angustiados. E a gente começa a Uhum. se recuperar de certa forma, sabe? Voltar a lembrar do que eu Legal. gosto. Legal. Eu fiquei um tempo assim, sem saber o que. Quando eu morava sozinha, eu fazia comida sempre pra mim, né? E aí depois, quando a bebê nasceu, a minha mãe que passou a cozinhar ou buscar uma comida fora pra mim e tudo mais. E aí depois eu pensei, caramba, eu não lembro mais como faz comida, quais eram as comidas que eu gostava de cozinhar e aí agora, pouco a pouco, eu também tô voltando a fazer isso, sabe? A cozinhar um prato que eu gosto. E para mim, Legal, legal. a cozinha é um momento também de criatividade, de você poder inventar, de você. Tipo, eu falo que eu sou mestre de resto de geladeira. Então, sabe, eu consigo fazer de restinho de cada coisa uma combinação muito incrível, sabe? Então, claro que também sei fazer pratos que não são o resto, né? Então eu fico impressionada às vezes com as minhas habilidades na cozinha. E voltando ao assunto de voltar ao Legal. trabalho, né? Eu também. Então, hoje eu já tô super tranquila. Minha rotina é assim: eu acordo com a bebê, ela dorme comigo na mesma cama, eu troco a fralda dela Uhum. e levo lá para casa da minha mãe, ou ela vem buscar quando eu tô muito enrolada. A bebê, às vezes, agora no inverno, ela tá tirando uma soneca um pouco maior, e às vezes acorda tipo 9h30, e tipo 9h30 já é a hora de alguma reunião, alguma coisa assim, né? E depois, meio-dia, eu passo ali na casa da minha mãe, dou um pouco de mamada, aí trabalho de tarde, e final da tarde, às vezes só pelas 8 horas eu volto lá de novo, que daí eu já vou buscar ela, dou mais um mamazinho, e daí já volto para casa, dou banho, já coloco ela para dormir. A única coisa que para mim, assim, que eu Legal. achei, sabe, eu não sei como foi aí, Fê, mas aqui, a minha bebê não dorme sozinha. Já tentei colocar no berço, já tive um berço, mas tive que descartar porque não serve para nada.
E a minha bebê não dorme sozinha. E ela passou um tempo, assim, dormindo o primeiro sono da noite sozinha, ali dos 5 meses até uns 7 meses. Dormindo, tipo, 3... Eu boto pra dormir, saio, e ela fica umas 2, 3 horas sozinha. E eu consegui ainda fazer alguma coisa, sabe? Jantar, estudar, trabalhar um pouquinho. Agora não. Agora que ela tá com 11 meses, assim, se eu começo a sair da cama, ela já acorda, já chora. Nossa, é muito difícil isso. Então eu tô sem noites, assim, digamos, faz algumas semanas, já acho meses já. É assim, primeiro, pô, eu gostei pra caramba do seu depoimento aí, você tá com uma cabeça muito boa, assim. Pô, as ideias que você passou e as coisas que, do jeito que você falou, de separação, né, do corpo e tal, como são, pô, tá muito, pelo menos com o que eu penso, assim, tá muito alinhado também. Gostei pra caramba do que você falou. E em relação a isso que você falou, de ela dormir, ela dorme sozinha. É uma coisa que a gente. Mas assim, tem muita cagação de regra, né? Então, assim, é uma coisa Sim. que você tem que ver o que é melhor pra você, sabe? Eu até brinco, assim, eu tenho um amigo que ele tinha uma gata, ele não tem filhos, assim, mas ele tinha uma gata. E ele fala assim, nossa, minha Aham. gata, não sei o que, foda, porque todo dia, 5 horas da manhã, minha gata me acorda. Aí ele fala assim, não tem como, não tem como, é 5 horas da manhã, ela vai lá, eu tenho que levantar, abrir a porta, colocar a comidinha no pratinho dela, e aí ela fica tranquila, eu posso voltar a dormir. Mas todo dia. Aí eu não tinha filho também na época e tal. Aí eu falei assim, ó, mas ela é assim por sua causa. Você sabe disso, né? Porque você que, né, Atende, fez né? essas coisas, atendeu e agora é assim, né? Então é muito isso, sabe? Eu penso muito isso. Então, assim, cada um tem suas dores e as suas Sim. paradas, sabe? Então, puta, você falar assim, dormir sozinho ou não, ou comer de um jeito ou outro, não sei o que, meu, cada um tem suas dores, tem suas paradas. Tem gente que fala, não pode assistir desenho, não pode ficar tanto tempo em tal É, coisa, ou não pode isso, aquilo. Meu, não pode várias coisas, né? é, Nós, como adultos, também não pode um monte de coisa a gente faz, mas assim, cada um tem exato. suas dores e faz as paradas, mas respondendo diretamente, no meu caso, a gente queria que ela dormisse, né, no quartinho dela, tanto que eu perdi meu, Teu estúdio, meu teu escritório, né? escritório. Agora aqui parece um glamour aqui, mas tem uma máquina de lavar aqui na minha frente, assim, ó, tem uma pia aqui. Eu não tô no melhor ambiente possível, assim, pra se trabalhar e gravar, mas Sim. a gente queria que ela dormisse sozinha, então a gente foi acostumando, assim, tentando acostumar o máximo possível. E aí, como eu falei, tudo são fases, assim. Pô, teve fase que ela dormia a noite toda, sabe, tipo assim, fala assim, quando é bebezinho, dois Sim. meses, vocês estão ferrados, vocês vão ficar acordados a noite toda, que não sei o quê. Nossa, com 2 meses a Maitê dormia 10 horas seguidas, às vezes. Sim. Eu falo assim, meu Deus, minha filha é um anjo, minha filha não sei o que e tal. Aí daqui a pouco, passa uns meses, não dorme nem ferrando, não dorme mais que 3 horas, você tem que ir lá, não sei o que. Então é tudo fase, assim, mas a gente acostumou bastante ela no quartinho dela. Ela fica. Ó, ela tá com 1 ano e 8 aí, 8 meses. Teve semanas aí que por causa de escolinha também, essas coisas. A gente acha que é isso, né? A gente não tem certeza. Aham. Mas ela acordava de 3 em 3 horas. Aí tinha que alguém lá, tô Uhum. aqui, pá, não sei o quê. Geralmente sou eu, porque Aham. minha esposa ainda amamenta. Então, se ela vê a minha Sim. esposa, ela vai querer Ela quer mamar. leite, vai ficar a noite inteira lá. É. É. Então a gente fez isso e primeiro a gente tinha um berço, aí também tinha várias técnicas de tipo, o berço. Às vezes ela acordava só do fato dela tá vendo a gravidade, assim, ó. Ela tá saindo de um Sim. colo e entrando no berço, ela já acordava. A minha foi Nossa, assim, o era berço muito tem ruim. espinho, né? Hoje a gente tem aquela caminha na cama, assim. Exatamente. Hoje a gente tem aquela caminha mais no chão, assim, Ah, sim. e, e tenta deixar ela lá. Mas vira e mexe é complicado, assim. Se eu fosse falar alguma coisa pra você, se você realmente quer isso, tenta e tem que É, ter paciência. Tudo com a criança é paciência, tem que muita ir paciência. construindo aos poucos ali. Não, e é engraçado tu falar do teu amigo com gato, porque eu também tenho um gato, né? E aí as minhas Aham. comemorações são os dias que o gato não vem nos incomodar de madrugada.
Por exemplo, essa noite foi uma noite que ele não veio nos encontrar, nos incomodar, e eu até, quando acordei, eu fui ver se ele estava vivo, né? Porque ele é mais velhinho já tem 11 anos, eu pensei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com ele nenhum ai ele fez essa madrugada. E tem dias que ele dá o louco, começa a arranhar a nossa porta. Eu tenho que dormir sempre com a porta aberta, porque gato é assim, né? Não, eles têm problemas com portas É. fechadas. E aí, sorte que agora, pelo menos, mesmo ele fazendo barulho, ele não tem acordado a minha filha. Então, eu fico acordada tensa, louca de medo que ele acorde a minha filha com o barulhão que ele fica fazendo, arranhando e miando. Ainda bem que de madrugada ela tá com um sono bem pesado, não tá dormindo e não tá acordando com ele. Mas daí também eu parei de atender ele, assim, de madrugada, nessas loucuras que ele tem de ficar arranhando a porta. E aí eu acho que cada vez menos ele desiste fácil, sabe? Ele arranha só por um tempo e ele já vai comer a comida. Porque aquela coisa, né? Gato, ele só vê o meio da tigela. Não importa se todo o restante da tigela estiver Aham. com ração. Se o meio está vazio, o prato, a tigela está vazia. Então, às vezes você só vai lá e tem que sacudir a tigela para que a ração fique no meio e ele consiga comer. Eu não sei como é 2021 e ninguém inventou uma tigela de gatos onde a ração não vá para os cantos, só vá para o meio. Alguém tinha que inventar isso. Ou tinha que É, olha aí. inventar um alimentador automático, como já existe, mas um preço mais acessível, porque eu andei procurando alimentador automático do tipo que você enche o refil e de tantas e tantas horas ele libera um pouco de ração. Mas é tipo R$ 500. Ah, eu não vou gastar R$ 500 para É, parar de dar aí é. ração pro meu gato. Se eu fosse rica, até eu comprava, mas não é o caso. Pega um instrutor aí de robótica aí, alô Arduino, alô Raspberry aí, ó, aí faz um Eu já vi Raspberry aí que alimenta os gatos. eu já vi um vídeo de um maker do youtuber que ele fez isso. Ele fez um processo de como que ele criou a própria máquina de alimentar o gato dele e ele foi melhorando cada vez mais. Tipo, ele começou a criar estatística de vezes que o gato pulava a refeição. E aí ele já ficava analisando se aconteceu alguma coisa com a saúde do gato, sabe? Tipo, foi muito interessante isso. Eu queria procurar É. de novo esse vídeo aí. Era um vídeo gringo, assim, tipo. Mas sabe o que que é foda desses negócios de você fazer mesmo? Ah, Pelo menos eu nunca fiz, eu não sou entusiasta disso, mas pelo menos os relatos que eu ouvi de quem faz é que assim, realmente é muito mais barato você fazer, sim, né? Só que é muito mais barato porque você vai usar peças e coisas baratas que não prestam muito. Por exatamente. isso que fica muito mais barato. Então, tipo assim, você vai fazer a parada lá. Eu acho que até o Afonso falou isso pra mim. Ele fez uma parada que regava as plantas e tal. Aí passou, sei lá, 2 meses, o negócio tava meio que oxidando, sabe? Começa a dar uns problemas Ah, assim. Que beleza, você sim, gastou 1/3 do valor, mas daqui 3 meses o negócio tá meio que morrendo já, sabe? Tá meio que oxidando, tá sim. dando problema. Então, de fato, é legal você fazer essas paradas. E aí, se você for falar assim, não, beleza, então eu vou comprar um negócio que não oxida e tal. Aí fica caro, vai ficar mais caro que o que tem no mercado, sabe? Então O é que eu meio, é fico meio foda pensando isso é também. que em 2021 ninguém inventou um troço desse, tipo dessas coisas que já produzem coisas para as pets, para pets, assim, para animais, sabe? Então, tipo, Aham. eu tenho uma fontezinha de água. Claro que é bem mais simples você fazer uma fonte de água, que é só pegar um motorzinho de aquário e montar Aham. toda a volta ali, né? Uma cascatinha, alguma coisa. É muito mais fácil do que um alimentador, né? Mas não acho que para uma indústria seja difícil lançar isso num preço ok, porque essa fonte de água, por Não, mais que não. seja tipo idiota, que é só um motorzinho de aquário com uma capinha, custou R$ 200, né? Então, assim, É, não tá fácil. não tá fácil, assim, Não tá ainda vai ser fácil. mãe de Pô, bebê e mãe de e. pet. Não tá fácil, não tá fácil. Pô, e pra gente ir pra um assunto de hobby, você falou bastante de cozinha, né? De Sim. fazer lá o resto todo do almoço lá na geladeira. Mas eu queria entender. Eu sei que é meio foda principalmente essa fase.
Mas o que você tem de hobby, assim? O que você curte? Ou uma coisa que eu fico curioso também, o que você gosta que você gastaria uma grana, assim? Tipo, eu gosto de roupa, sei lá. Eu gosto de TV, eu gosto de videogame, eu gosto de Tá instrumento certo. musical. O que a Vanessa curte, assim, que Acho gastaria uma que grana e alguns hobbies que você eu tem? acho que vai ser uma coisa meio inusitada, assim, mas claro que hoje meu tempo para praticar qualquer hobby é mínimo ou nulo, né? É limitado. Mas eu não vejo a hora de voltar, Sim. assim. Mas eu sou uma pessoa que adora coisas místicas. Eu adoro. Olha aí, legal. Eu gosto muito de meditar. Eu gosto muito de conhecer a mim mesma, sabe? De estudar sobre um pouco de espiritualidade, coisas de astrologia, numerologia. Eu digo assim, essas Legal. coisas de bruxa aí. Essas coisas místicas. Então, assim, gosto muito de pedras, de incensos, de figuras místicas, de estudar sobre isso, metodologias, ancestralidade feminina. Então, eu gosto muito dessas coisas. E também gosto muito de óleos essenciais, que também são coisas de. Que são medicinas naturais, assim, digamos, que. Assim, digamos não. São medicinas Uhum. naturais e que tem também poderes muito incríveis assim na nossa energia, na nossa saúde. Então são tipo coisas que eu invisto mesmo porque eu sinto benefícios muito grandes no meu dia a dia, sabe? E aí eu fico sempre estudando sobre Legal. isso, eu fico experimentando coisas, por exemplo, até eu tuitei essa semana que eu comecei a pingar uma gota de óleo essencial na minha escova de dente antes de escovar os dentes. E aí foi tipo, uau! Como assim? Sabe? Então eu gosto muito Mas eu ia te perguntar isso aqui, quando você falou óleos essenciais, tipo, beleza, você me deu um exemplo, você pingou na escova de dente. Mas é tipo, como que é o uso disso? É é, qualquer coisa? Eu posso. Eu já vi de pingar no travesseiro também. Bagulho pra sim, dormir, né? Não tem uma parada assim? isso. Então, isso é uma coisa que eu realmente gasto. Não é que eu gasto meu dinheiro, tá? Mas é o que eu sempre estou disposta a É caro gastar isso? meu dinheirinho de moça Deve ser, né? trabalhadora. É, é um pouco caro, justamente porque, imagina, para você fazer um vidrinho de 15 ml, acho que eu não tô com nenhum aqui perto na minha mesa, mas para você fazer um vidrinho de 15 ml, pequenininho assim, por exemplo, de limão siciliano, você precisa mais ou menos uns 10 quilos de casca de limão siciliano. Agora, tu consegue imaginar o volume disso? Nossa senhora. Então, para você fazer isso Não, aqui de óleo, você tem que, não. sei lá, ter uns, sei lá, uns 5 baldes de casca. Limão siciliano é caro, hein? Pois é. E ainda tem que ser orgânico, porque imagina, uma fruta que recebeu Pode crer. agrotóxico e que vai ter sua casca destilada, vai ter o óleo destilado da sua casca, não pode ter remédio, né? Porque senão tu vai produzir um veneno, não algo Uhum. medicinal, né? Então, os óleos essenciais, eles são produzidos da destilação daquelas folhas, daquela casca, daquelas sementes, daquelas raízes de alguma de alguma planta, também qual é que é o nome? Sabe que nem pinheiro que sai aquela cera, resinas de árvores também. Sei, sei. Então, assim, cada planta Hum, ela tem poderes medicinais, isso é inegável. Por isso que a gente toma chá de camomila para se acalmar, né? A gente toma, né, que nem lá nos Andes, sim. toma chá de coca para abrir as vias aéreas e conseguir morar, viver e respirar naquela altitude, né? E assim vai, todo mundo sabe, é notório os poderes das plantas, né? Apesar, muitos remédios são feitos, né, de produções aí, os remédios também eles isolam e fazem produtos de certa forma químicos e drogas. Daí quando eu falo drogas não é droga tipo, sabe, tipo que nem existe drogaria, tipo que Sim, sim, sim. realmente
tem Uhum. poderes para curar nossos problemas, tanto físicos quanto emocionais, psicológicos. Só que o óleo essencial, ele é aquela planta, o extrato daquela planta puro e concentrado. Então, ele não está associado com outros e nem com outros tipos de substâncias, né? Por exemplo, um óleo essencial de limão não tem álcool dentro, entendeu? Ele é só o óleo de limão Uhum. siciliano destilado. E aí, cada tipo de planta, de semente, de fruta, de folha, de resina, tem o seu tipo de destilação, tem o seu grau de destilação mais puro, né? Então, é uma ciência mesmo, sabe? E aí, cada coisa Nossa. você Não, usa para uma coisa. Cada é um óleo você mundo usa para uma gigantesco. intenção. Então, por exemplo, o de limão siciliano eu estou usando para escovar os dentes, porque o limão tem propriedades de anti-inflamatórias para a boca, né? Até o de laranja, que eles falam que é para tratar o escorbuto. Às vezes a gente tem deficiência de vitamina C, alguma coisa assim, então isso também pode tratar. O de limão também você pode tomar que ele ajuda a produzir o muco do sistema digestório, que ajuda na eliminação, sabe? Ajuda a não ter gastrite. Uso de Uhum. lavanda para dormir, né? Põe uma gotinha nos pés ou uma gotinha no travesseiro. Quando eu dou banho na minha filha, na banheira, Um travesseiro. eu ponho uma gotinha na água. Também ponho uma gotinha de óleo de erva doce, que tem um cheirinho bem gostoso, sabe? Então, esses aromas dos óleos Legal. essenciais, eles também têm esse poder de agir nessa esfera emocional. Então, quando você sente um cheirinho que você gosta, que te traz Uhum. conforto, sabe? Você também se acalma para dormir. Então, por exemplo, tem outros que te animam, que te revigoram, por exemplo, de alecrim. Eu gosto muito de usar o de alecrim para focar em estudos. Ele é conhecido como óleo do estudante, né? Porque ele te ajuda a te deixar Ó, com a me, mente me focada. manda um desse aí pra mim que eu fiquei interessado. Então, assim, eu sou muito entusiasta de óleos essenciais. E eu também adiciono isso quando a gente está meditando. Então, você quer meditar, de certa forma, com alguma intenção, sabe? Eu quero meditar para conseguir me concentrar nos estudos, quero meditar para conseguir me desvencilhar de pensamentos que estão me atrapalhando no dia a dia. Então, você pode usar um óleo essencial, você pode botar uma gota no pulso ou nas mãos, esfregar e sentir o aroma, passar no pescoço para você ficar sentindo, né? Você perguntou como que eu posso usar. Também é possível usar colocando uma Uhum. gota no difusor de óleos essenciais, que é tipo um umidificador, né? Você põe a água e põe uma gotinha e aí ele vaporiza aquela água e fica no ambiente, então você fica inalando também aquele aroma Legal. aquela planta lá. É muito, muito legal. É uma ciência muito incrível. Eu sou Legal, muito legal. entusiasta dessas coisas naturebas. Muito. E isso foi uma coisa que eu descobri revisitando o meu passado, sabe? Olhando para minha criança interior, Aham. olhando, sabe, tipo, para coisas que eu já fazia, minha sabedoria ancestral. E descobrindo, tipo, eu falei, nossa, eu sempre gostei mesmo dessas coisas. Em algum momento eu me perdi, sabe? Em algum momento eu tive que atender à expectativa cultural do Uhum. momento que eu estava vivendo e acabei esquecendo de quem eu realmente era. E agora estou no momento de resgatar isso também. Pô, que maneiro, que legal. E você falou também de meditar, que eu acho que é um assunto bem interessante. E Sim. se você fosse me dar uma sugestão, assim, ou dar uma sugestão pra quem tá ouvindo, que quer começar a meditar, o que que você sugeriria, assim, pra fazer, ou pra, sei lá, alguma... Porque não tem muito segredo pra começar, né, vamos dizer assim, mas o que que você sugere? Alguma ajuda auxiliar, alguma Sim. ajuda no sentido de cronograma de você fazer de manhã, faz de noite, ou faz, sei lá. Existe uma idealização sobre o que é a meditação, e isso acho que a primeira ajuda que eu posso dar a gente escuta muita coisa sobre o que é a meditação. E a gente pensa que meditar é passar um Uhum. tempo sem pensar. E vamos combinar que isso é praticamente impossível, né? Ainda mais porque a gente
É. é a vida Uhum. inteira estimulado a pensar. A nossa mente, ela, e isso é uma coisa que a gente aprende na meditação. A nossa mente não somos nós. Então, tipo, eu não sou a minha mente. Então, a minha mente, se a gente fazer uma analogia com o Tá. computador, é como se fosse o sistema operacional. Então, o computador não é o sistema operacional. Então, uma coisa é meu corpo, o computador. Outra Uhum. coisa é o sistema operacional que ali está rodando. Tá. E teve um operador que teve que instalar esse sistema operacional, entendeu? Então, tipo, a gente pensa que ficar meditando é ficar sem pensar, mas não tem como ficar sem pensar. A vida é toda estimulada a ficar pensando, né? A nossa mente, fazendo essa Uhum. metáfora com o computador, né? A nossa mente é como se fosse o sistema operacional. Então, uma coisa é o nosso corpo, outra coisa é a nossa mente, outra coisa é o que a gente é. Então, por exemplo, um computador e o É. sistema operacional sozinhos não fazem sentido e não fazem nada sem o operador. Então, Uhum. existe uma coisa que ainda é superior à nossa mente e superior ao nosso corpo e que, de certa forma, orquestra tudo e comanda tudo, sabe? E isso é uma grande sacada para começar a meditar, assim. Então, assim, se você vai sentar e meditar, Legal. primeira coisa que você tem que fazer é só prestar atenção na sua respiração. Só. Por quanto tempo você achar que tá bom? 5 minutos? 10 minutos? Começa com pouco. É importante você encontrar uma postura confortável, mas não pode meditar deitado, tem que ser sentado, tá? Aí procura uma postura sentada Tá. confortável, um lugar que você não vá ser interrompido. E se quiser colocar uma música que ajude você ajude não pelo menos ficar pensando na morte da bezerra ou pensando em trabalho, né? Mas que ajude você a centrar na sua. Claro que também meditar não é você ficar 5 minutos olhando no celular ou 5 minutos tentando resolver um problema, né? Que às vezes a gente que é programador fica toda hora Aham. pensando, né, em resolver. Ai, como que eu resolvo aquele treta, aquele bug? Né? Então, simplesmente você ficar respirando, 5 minutos respirando, observando a sua respiração. E aí começa. Aí você descobre tanta coisa Legal. só observando a sua respiração. Então, meio que é um exercício que você meio que reaprende a respirar. E aí você vai aprendendo a se reconhecer, a se entender. E aí vai acontecendo muitas coisas, assim. Então, busque um lugar que você consiga ficar um tempo sem interrupções, que você consiga ficar longe do celular. Eu, no início, até usava um aplicativo chamado Insight Timer, que tem até umas musiquinhas Tá. prontas que você pode escolher, você consegue colocar um tempo, e aí ele tem um sininho para o início e para o fim da meditação, que às vezes você está de olhos fechados e você não quer ficar abrindo o olho para ver quanto tempo já passou, né? Então ele toca um sininho para avisar que acabou aquele tempo que você se dispôs, né? E também, claro que agora com a pandemia é Aham. difícil, mas depois, quando a gente puder ser livres novamente, buscar por grupos de meditação, porque realmente começar a meditar sozinho, cara, admiro muito quem consegue, porque eu também não consegui. Eu comecei a meditar em grupo. E aí a meditação em Legal. grupo fortalece a prática individual, certo? Então, vocês ali em grupo, as Bacana, pessoas em bacana. grupo, elas conseguem, de certa forma, uma sustentar a atenção do outro. Acontece um negócio meio sinistro. Eu vou falar sinistro, mas é uma coisa. Acontece um mistério, sabe? De congregação, de comunhão ali entre as pessoas, sabe? Ali meditando juntas, em silêncio, sabe? É uma coisa muito bonita. Então, onde que eu posso meditar Legal. em grupo? Templos de qualquer tipo de religião asiática geralmente tem práticas abertas de meditação, templos budistas, templos Seishoneye, Uhum. enfim, tem vários tipos de religião asiáticas que oferecem abertura. Na pandemia sei que está tudo diferente, mas é um lugar. E se você puder convidar alguém em casa, né, sua esposa, seus pais, seu irmão, que também possam ter interesse nisso, tipo, vamos meditar, vamos ver o que acontece. Também pode ser um jeito, sabe, de ter um incentivo, sabe, para você manter isso. E o ideal também é que toda prática Legal espiritual, demais. como a meditação,
aconteça antes de qualquer atividade que você tem que fazer. Então, por exemplo, o ideal é que seja de manhã, mas a gente sabe que às vezes de manhã a gente fica com a cabeça tipo, meu, eu tenho que logo tomar café da manhã para ir começar a trabalhar, porque tem aquela reunião, ou tem que trocar a fralda do filho, que não sei o que, não sei o que. Então, se não puder ser de manhã, antes de encerrar o dia, né? Às vezes antes de tomar o banho para dormir, ou depois do banho, que já está um pouco relaxado, usa para relaxar mesmo, mas Uhum. sentado. Depois, se quiser dormir, e inclusive continuar algum tipo de respiração, atenção na respiração para dormir, também ajuda, né? Quem tem problemas para dormir, de insônia, ajuda o que você aprende na meditação com esses problemas, a tratar esses problemas. E é legal porque lá na minha empresa eu já fui Legal. convidada para Pô, fazer legal uma demais. meditação guiada para todos os funcionários. Foi uma experiência muito incrível. E todo mundo remoto. A gente já estava na Que legal. pandemia, a gente estava tentando promover algumas. Remoto? Exatamente. A gente estava tentando promover umas ações de saúde mental, e aí eles me convidaram para. Como é que é o nome? Agora que eu esqueci. Guiar uma meditação. Mentorar, Isso. guiar. Acho que é guiar uma meditação, e todo mundo na sua casa, e mesmo assim aconteceram coisas incríveis. Tipo, os depoimentos depois foram muito incríveis. E Que foi uma legal. meditação muito pequena, foi tipo 10 minutos. E já teve efeitos assim Uhum. incríveis. Nossa, muito legal, Esses são curti. meus Eu hobbies. vou tentar fazer. Ó, me, me comprometo aí. E, pô, e você falando isso aí, eu até abri aqui uma página. Eu lembrei de um filme, que é um filme que eu gostei muito, faz muito tempo que eu assisti, mas é um filme que eu gostei muito. Eu assisti acho que umas 5, 6 vezes esse filme. Uau! Não sei se você já viu, mas chama Peaceful Warrior. Então, para quem ficar curioso aí, é um filme antigão, então tem até no YouTube, eu acho, se você procurar. Chama Peaceful Warrior. E ele é a história. Ó, não é spoiler, tá? Porque isso tem no trailer. Mas e é antigo, vai. Me dá um desconto também. Mas a história, assim, é de um atleta que ele. Eu não sei como que é o nome. Aquele atleta de argolas, assim, sabe? E é um filme que se passa ali meio Ginasta que olímpico. no ginasta olímpico. Ele se passa ali meio que na faculdade, parece ali. Então, a vida dessa pessoa é participar da Olimpíada, né? É ganhar uma medalha, é ser um ginasta olímpico. E assim, nos primeiros 5 minutos do filme, isso tem no trailer, ele sofre um acidente de moto e ele fica zoado da perna. E aí meio que a vida do cara era isso. Meio que acaba, assim, a vida dele. Né? Meio que, o que eu vou fazer da vida? E aí o filme todo, ele se passa... esse cara, ele meio que fica... Né, fica pistolinha, né? Como a gente fala, ele fica pistolinha da vida. E ele encontra uma pessoa que no filme não explica se é realmente uma pessoa, ou se foi um guia espiritual, ou se é uma consciência dele que ele planejou, mas ele encontra uma pessoa que começa a guiar ele no sentido de, ó, a vida não é assim, tal, não sei o quê. E aí o filme se desenrola nisso. Quem ficar curioso aí assiste, é bem legal. É muito Só bom que o esse que eu filme. lembrei dessa parada é que uma cena do filme, que é onde ele realmente tá aprendendo as coisas, ele vai num banheiro assim no chuveiro, e aí a cena é muito louca porque ele tá tomando banho e aí fica tudo silêncio e ele começa a escutar tipo as gotas batendo na mão dele. E aí ele aprende que tudo que tá acontecendo em volta não importa. O que importa é o que tá acontecendo naquele momento. E aí ele começa a escutar a gota da água batendo na mão, entrando no ralo, então começa a dar esses efeitos sonoros bem altos, assim, do tipo. Ao mesmo tempo é um silêncio total e um barulho de gota muito alto, assim, então dá pra ter a noção que ele tá prestando muita atenção no momento atual do que tá acontecendo. Então, por causa disso que você falou, eu lembrei e tal desse filme. É E é um filme perfeito. muito legal. Eu Eu gostei pra também, caramba, eu assim. Ele tem amei esse uma filme. história legal, assim. Esse Fica a filme recomendação aí. fala muito sobre meditação, assim, de certa forma, e tem uma parte também que, nossa, que foi que eu vibrei muito quando ele também recém conheceu esse cara e o guia dele, e aí ele, tipo, pediu para alcançar uma ferramenta, alguma coisa assim, estavam lá consertando um carro, e aí ele pega e aponta, o guia pega e aponta para
pra cara. Tipo, acho que ele tentou dar um soco e o cara conseguiu, tipo, esquivar e deu um soco nele, alguma coisa Porque assim. o cara é um velho. Ah, você viu então, pô? Eu vi esse filme, claro. Ah, legal. E aí Mas ele ele pega e é porque ele é um veião. Ele é um veião, né? ele é um senhor de idade, bem mais idoso, mais de 60 anos, provavelmente. É. E o guri é um gurizão, né? Tipo, 18, 20 anos no auge da sua juventude, vigor e ainda ginasta olímpico, né? E não sei se olímpico, mas ginasta, né? E aí o cara pega e aponta para ele e fala assim, ó, todo o lixo está aqui, aponta tipo pro meio da testa assim do cara. Então assim, a gente carrega muito lixo mental. E É. isso é uma das coisas que a gente aprende com meditação, sabe? Prestar atenção no que tem agora, viver o agora com toda a qualidade que você pode, sabe? E isso é uma coisa que eu tento sempre ao máximo praticar, né? Que é o viver o agora e esquecer. Tem um monte de problema, eu sei que tem um monte de problema, um monte de coisa que tem que acontecer tá acontecendo na minha vida que eu tenho que resolver, mas eu preciso, de certa forma, conseguir centrar meus pensamentos e fazer aquilo que eu tenho que fazer agora e da melhor forma possível. Então, isso é uma coisa que eu levo para minha vida, assim. Show de bola. Boa, Da boa hora. Pô, gostei referência. muito do papo, Vanessa. Pô, Eu também. bom, muito obrigado. Queria agradecer você de novo por bater esse papo aqui. Foi muito legal. E, pô, fica o final aí pra você, sei lá, divulgar, mandar uma mensagem final, divulgar alguma coisa. O espaço é seu aí. Ah, valeu. Bom, acho que agora eu não eu não tenho muito o que fazer, muitas coisas, muitos projetos. Eu tô mais no meu projeto maternidade e terminar o meu mestrado. Senhor do céu, que esse mestrado tá difícil demais. Mas é isso aí, vocês vão encontrar aí mais material meu na Lura mesmo, que é onde eu trabalho. Pode me seguir no Twitter, eu sempre estou postando coisas relacionadas a sistemas místicos que eu estudo, né? E eu acho que a gente tem que começar a abrir a nossa mente, sabe? Porque também a nossa mente, essa cultura que a gente viveu, sempre viveu nos aprisionando e querendo nos dizer o que é o certo e o que é o errado, e o que existe e o que não existe. E se a gente, de repente, abrir a nossa mente Uhum. e abrir as possibilidades de que tudo é possível acontecer, por mais que pareça ser meio nonsense, às vezes, para o nosso outro ponto de vista cultural que a gente tinha. Então, é isso. Então, eu tô sempre postando coisas meio doidas lá de tecnologia e de espiritualidade, óleos essenciais e tudo mais. Valeu. Então é isso aí. Brigadão você que tá ouvindo. Brigadão, Vanessa. E, pô, se você não é inscrito aí, se inscreva. Espero que você tenha gostado. Se você tá ouvindo nas plataformas de podcast, também os links que a Vanessa falou vão estar aqui na descrição. E é isso. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu. Tchau, Vanessa. Obrigado. Tchau.